em torno dessas questões aí ligadas, portanto, aos recursos, aos fatores de produção e ao comércio. Equalização dos preços dos fatores. Na ausência de comércio, a mão de obra, portanto, ganharia menos na economia doméstica do que na estrangeira e o capital seria mais rentável. Então, continuando lá o que a gente estava falando lá, abordando antes de entrar nos estudos de caso. Então, na ausência de comércio, a mão de obra vai ganhar menos na economia doméstica do que na economia estrangeira, que, digamos, é mais qualificada, e neste caso o capital ele é mais rentável. Sem o comércio, a economia doméstica, abundante em mão de obra, teria um preço relativo inferior de tecido do que a estrangeira, abundante em capital, e a diferença dos preços relativos das mercadorias implicaria uma diferença ainda maior dos preços relativos dos fatores. Então, esse descompasso, preço relativo inferior do tecido do que na estrangeira, que é abundante em capital, vai criar uma diferença dos preços relativos das mercadorias e uma diferença maior em relação à diferença entre os preços relativos dos fatores. Quando a economia doméstica e a economia estrangeira elas fazem comércio, os preços relativos das mercadorias convergem. E a gente viu naquele gráfico. Então, se você abre e a economia doméstica passa a vender tecido intensivo de mão de obra, o preço do tecido aumenta no mercado doméstico e o preço do tecido cai no mercado estrangeiro. Então, um aumenta, o outro diminui e vão convergir a um preço relativo do ponto de vista, o que se considera preço internacional. Essa convergência, por sua vez, faz com que haja convergência dos preços relativos de capital e mão de obra. Assim, há claramente uma tendência a que exista a equalização dos preços dos fatores. E até onde vai essa tendência? Então, primeiro é o seguinte, então, essa convergência no mercado internacional, ou essa equalização, ocorre, portanto, essa equalização dos preços dos fatores. E até onde vai essa tendência? Então, a resposta surpreendente é que no modelo a tendência segue indefinidamente. O comércio internacional, ele leva à completa equalização dos preços dos fatores. Estamos falando aí de mão de obra e capital. Embora a economia doméstica tenha uma proporção maior de mão de obra para capital do que a estrangeira, uma vez que elas fazem comércio entre si, a proporção salarial e a taxa de aluguel de capital são as mesmas em ambos os países. Para ver isso, consulte novamente a figura 5.6. Então, vamos só voltar aqui rapidinho na figura 5.6. Vamos voltar aqui na figura 5.6 e a gente vai ver isso que a gente está falando. Então, olha lá, preços dos fatores e os preços de mercadoria. Então, como a produção de tecido é mão de obra intensiva, enquanto a produção de alimentos é capital intensiva, há uma proporção de 1 para 1 entre a proporção de fatores de preço, salário dividido pela taxa de aluguel e o preço relativo do tecido. Então, quanto maior o custo relativo de mão de obra, maior é o preço relativo da mercadoria de mão de obra intensiva. E a proporção é ilustrada, portanto, nessa curva SS, em que você tem preço relativo de tecido, proporção de salário e aluguel. Então, quanto maior, então veja que é uma curva de inclinação positiva, quanto maior a relação do preço relativo, maior a proporção salário-aluguel, ok? Então isso aí já está claro. Qualquer coisa, volta lá no vídeo, na seção que a gente aborda a figura 5.6, por isso que eu estou sempre alertando o fato de que o conhecimento na economia, ele à medida que a gente vai avançando no livro, cumulativo. Você vai acumulando, acumulativo. Você vai acumulando e você vai tendo que recorrer ao ferramental que você já observou. Para ver isto, consulte novamente a figura 5.6, que mostra que, dados os preços de tecido e alimentos, nós podemos determinar, portanto, a taxa salarial e a taxa de aluguel sem referência às ofertas de capital e de mão de obra. Se a economia doméstica e a economia estrangeira enfrentam os mesmos preços relativos de tecido e de alimento, elas também terão, portanto, os mesmos preços de fatores. E é importante que isso fique bem claro, ok? Que isso fique bem claro.
compreender como ocorre esta equalização, temos que perceber que quando a economia doméstica e a economia estrangeira elas fazem comércio uma com a outra, está acontecendo algo mais do que uma simples troca de mercadorias. Então, a troca de mercadorias é uma das coisas importantes, mas quando você faz, portanto, o estabelecimento de uma relação comercial, você tem mais coisas envolvidas por trás dessas transações. De uma maneira indireta, os dois países, então, na verdade, estão também comercializando fatores de produção. Lembre-se que eu falei alguns parágrafos acima que quando um país ele importa mercadoria, ele está exportando emprego. Ele está usando os fatores de produção do outro país. Por exemplo, está usando o capital do outro país e dando remuneração, dando rendimento ao capital do outro país. Portanto, os dois países, na verdade, eles estão também comercializando os fatores de produção. O trabalho, a mão de obra do seu país e o capital do seu país. A economia doméstica permite, então, que a economia estrangeira use um pouco da sua mão de obra abundante, não vendendo a mão de obra diretamente, porque vai vender por meio dos produtos, mas negociando mercadorias produzidas com uma proporção elevada de mão de obra para o capital, trocando por bens produzidos com uma baixa proporção capital-mão de obra. Então veja que o comércio internacional, ele produz, portanto, indiretamente o uso dos fatores de produção do outro país, capital. Então, por exemplo, quando o Brasil exporta muitos produtos do agro, significa que o mundo está usando o nosso fator de produção terra. Eles não têm terra, então ao comprar nossa mercadoria, eles usam parte da nossa terra de maneira indireta. As mercadorias que a economia doméstica vende exigem mais mão de obra para serem produzidas do que as que ela recebe em troca. Então veja, eu vendo aquilo que eu tenho, que eu uso mais os meus fatores de produção abundantes. Então, se a economia doméstica vende tecido para a economia estrangeira, significa que ela vai vender então mais da sua mão de obra, aquilo que exige mais. E aí, lógico, o outro país estrangeiro vai usar parte da mão de obra da economia doméstica. Ou seja, mais mão de obra é incorporada nas exportações da economia doméstica do que em suas importações. E aí, neste caso, a importação, a economia doméstica vai usar mais o capital do outro país que ele não tem para fazer, e essa troca ela acontece de maneira indireta com o comércio internacional. Assim, a economia doméstica exporta sua mão de obra. Portanto, ela exporta aquilo que eu já tinha falado, ela exporta sua mão de obra incorporada nas exportações de mão de obra intensiva. Por outro lado, uma vez que as exportações da economia estrangeira incorporam mais capital do que suas exportações, aí seria o inverso. A economia estrangeira está indiretamente exportando o seu capital. Eu já tinha comentado isso anteriormente, essa questão de que você exporta ou importa o fator de produção de algum país. Quando visto dessa forma, não é de se estranhar que o comércio leva, então, à equalização dos preços dos fatores dos dois países. Então, a ideia de que há uma equalização, portanto, dos preços dos fatores de produção, não necessariamente dos produtos. Embora essa visão de comércio seja simples e atraente, há um grande problema com ela. No mundo real, os preços dos fatores não são equalizados. E aí, por que não acontece isso? É claro que, por exemplo, a remuneração do capital nos Estados Unidos é diferente da remuneração do capital no Brasil. Então, essa falta de equalização, por que isso acontece no mundo real? Então, por exemplo, existe um vastíssimo leque de taxas salariais em todos os países, tabela 5.1. Embora algumas dessas diferenças possam refletir diferenças na qualidade da mão de obra, elas são muito grandes para serem explicadas somente pensando nisso. Então, o que os dados vão falar aqui, ó? Os dados reais, então, na tabela 5.1 vão mostrar o que? As taxas salariais comparativas internacionais. Então, comparando com os Estados Unidos. Estados Unidos é igual a 100, e aí faz uma comparação. Então, note, a remuneração horária dos trabalhadores de produção, né, ou seja, do chão de fábrica, na Alemanha é maior,
No Japão é um pouquinho maior que nos Estados Unidos, Espanha é menor, Coreia do Sul é metade, isso aqui em 2001. Então um trabalhador de chão de fábrica na Alemanha ganha 133% do salário dos Estados Unidos e o da Coreia 50%. O Brasil 33% ou 33% do que ganha, portanto, nos Estados Unidos. E no México 18%. E aí veja porque o México, dentro lá do NAFTA, do Acordo de Livre Comércio, se torna um país que tem a mão de obra abundante, porque, na verdade, não é que a população do México seja maior que dos Estados Unidos, maior do que do Canadá mas não é maior do que os Estados Unidos. Mas a sua mão de obra é abundante justamente também porque você tem uma baixa remuneração. Então note que não há uma equalização, porque a tal da equalização, do ponto de vista teórico, é de que o salário teria que ser igual. E aqui na China, 4%, isso em 2008. Não deve ser mais isso na China, deve ser bem mais, né? Ou seja, 2008 já tem mais de uma década atrás. Com certeza isso aqui já deve estar próximo aí do que se paga no Brasil, ou um pouco mais do que se paga no Brasil, e por aí vai. Então note que há uma diferença, né? No preço do fator de produção, neste caso aqui, mão de obra não qualificada. Para entender por que o modelo não nos dá uma previsão precisa, nós precisamos olhar para seus pressupostos. Então veja, 3 pressupostos fundamentais para a previsão da igualização dos preços dos fatores são, na realidade, certamente falsos. São as premissas de que, primeiro, as tecnologias são as mesmas. Então, esse é um problema. Então, olha lá. Então, quais são as premissas que a teoria usa? Primeiro, de que as tecnologias são as mesmas. Segundo, de que o livre comércio equaliza os preços das mercadorias nos dois países. O que eu já tinha até falado que não, é difícil. Os preços das mercadorias variam no comércio. Não dá para dizer. Inclusive tem o The Economist, tem aquele Big Mac Index que compara o preço do Big Mac no mundo, porque é um produto muito homogêneo, igual, enfim, é de ser com a mesma tecnologia e os preços são diferentes. Você não vai comer um Big Mac em Tóquio e vai ser a mesma coisa que comer um Big Mac, sei lá, em Sorocaba. Então não é a mesma coisa. E terceiro, os dois países produzem ambas as mercadorias. Então, também partindo da ideia de que, portanto, mesma tecnologia, o livre comércio equaliza o preço da mercadoria, não é dos fatores de produção, e a ideia de que os dois países produzem ambas as mercadorias. Então, essas são as premissas que, teoricamente, você equalizaria os preços dos fatores de produção. Então, primeiro, a proposição de que o comércio equaliza os preços dos fatores não se sustenta se os países tiverem diferentes tecnologias de produção, que é o que acontece na realidade. Aquela tabela que a gente viu aqui, né? Eu não gravei o número dela, deixa eu baixar aqui. Então essa tabela 5.1 revela uma das coisas importantes do mundo real, do mundo verdadeiramente real, a gente olhar os casos reais, é o fato de que as tecnologias são diferentes, né? Ou seja, a Alemanha hoje é um país com industrialização super avançada, inclusive em muitos setores mais do que os próprios Estados Unidos. O Japão um pouco, mas você vai ver lá que a Espanha não usa a mesma... O trabalhador de chão de fábrica, por exemplo, na Espanha, ele faz uso de tecnologias mais atrasadas que a Alemanha, e logo ele ganha menos. Então, por quê? Porque isso está ligado às questões de produtividade. Então, por exemplo, um país com uma tecnologia superior pode ter tanto uma maior taxa salarial e uma maior taxa de aluguel do que de um país com menos tecnologia. O que acontece? Quando você tem casos como a Alemanha, em que você usa uma tecnologia mais avançada e, consequentemente, você vai ter um trabalhador mais qualificado do que o trabalhador qualificado daquele outro país que usa uma tecnologia, digamos, inferior, ele vai ter possibilidade de ganhar mais, e inclusive o capital daquele país tem a chance também de ser melhor remunerado. Então, a questão tecnológica, ela muda completamente. E isso faz, portanto, com que você tenha uma diferença brutal em termos de salário e em termos de rendimento do capital. Então, essa é uma coisa que, digamos assim, bagunça a equalização dos preços dos fatores de produção na economia real. Na teoria, e aí a gente sempre tem pontuado a questão dos modelos
em economia e etc. Se você não fez ainda, não assistiu às aulas completas de uma playlist nossa aqui de introdução à economia, é importante que assista, porque lá você verá, portanto, que a gente tem uma situação de compreender que esses desequilíbrios eles são reais na economia, ainda que nos modelos a gente tenha que simplificar e encontre, digamos assim, um outro raciocínio. Então, o uso da tecnologia muda. A segunda questão é a seguinte: a equalização completa dos preços dos fatores também depende da completa convergência dos preços das mercadorias. Então, no mundo real, os preços das mercadorias não são totalmente equalizados pelo comércio internacional. Há diferenças, o que produzem diferenças nos preços dos fatores. Então, veja, se eu tenho, por exemplo, tecnologia diferente, e a tecnologia faz com que eu tenha salários e remunerações do capital diferentes, consequentemente, se os fatores de produção já vão produzir a preços diferentes, a ganhos diferentes, os preços dos produtos também vão ter ganhos diferentes. Então, no mundo real, os preços das mercadorias não são totalmente equalizados pelo comércio internacional. Esta falta de convergência decorre das chamadas barreiras naturais. Essa é uma das questões, como os custos de transporte. Então, por exemplo, países que precisam comprar mercadorias muito distantes, claro que há um custo, logo a mercadoria não será do mesmo valor. E as barreiras comerciais, que são outros, como tarifas, cotas de importação e outras restrições. Ou seja, você tem outros elementos que, digamos assim, tangenciam a operacionalização do comércio internacional, que, consequentemente, podem fazer com que você tenha que você não tenha a equalização, não tenha um equilíbrio adequado. Ainda que todos os países usassem as mesmas tecnologias, ainda que todos os países usassem a mesma tecnologia, enfrentassem os mesmos preços de bens, a equalização dos preços dos fatores dependeria ainda da suposição de que os países produzissem o mesmo conjunto de bens, o que também não é verdade, porque vários países não dominam várias tecnologias para produzir vários produtos. É o caso, por exemplo, do Brasil. Por exemplo, o Brasil não é capaz de produzir produtos de informática ou de telecomunicação. Então já é um problema fazer a análise sobre essa perspectiva real. Lembrando que isso aqui é um modelo, mais uma vez, o modelo é uma simplificação da realidade. Mas a gente tem que fazer essa mediação com a realidade. Então, a equalização dependeria ainda da suposição de que os países produzissem os mesmos conjuntos de bens, o que não é verdade. Então, assumimos isso quando derivamos as taxas de aluguel e salários dos preços de tecido e dos preços de alimentos lá na figura 5.6, que a gente agora, há uns minutos atrás, foi lá e voltou para dar uma observada lá na curva com inclinação positiva, acho que era SS. No entanto, os países podem ser induzidos a se especializar na produção de bens diferentes. Pronto, e aí você já teria um problema de equalização natural. Então, um país com uma proporção muito elevada de mão de obra em relação ao capital pode produzir apenas tecido, enquanto um país com uma proporção muito alta de capital em relação à mão de obra pode produzir apenas alimentos. Isso implica que a equalização dos preços dos fatores ocorre somente se os países envolvidos eles forem suficientemente semelhantes em suas dotações de fatores relativos. Nesse exemplo aqui, eles já não são semelhantes. Um tem mais capital, outro tem mais trabalho, logo eles não são semelhantes em termos de fatores de produção. Uma discussão mais completa sobre este ponto é dada no apêndice deste capítulo. Mais à frente, quando acabarmos este capítulo, você pode avançar para o apêndice. Não pule, é importante que você passe também pela explicação do apêndice deste capítulo. Assim, os preços dos fatores não precisam ser equalizados entre os países com proporções radicalmente diferentes de capital para a mão de obra ou de mão de obra qualificada para a mão de obra não qualificada. Então, não tem equalização, porque é o que a gente tinha como suposição lá no começo, a ideia de que os países são iguais, mas a gente sabe que na realidade eles não são iguais, são muito diferentes. Então, por exemplo, não dá para comparar o México com os Estados Unidos ou com o Canadá, ou até mesmo o próprio Canadá com os Estados Unidos. O Canadá, ainda que seja um país rico, é um país com gravíssimos problemas
em termos de recursos. Enfim, é um país que mais da metade é um país gelado. Então você tem dificuldades de operacionalizar, é um país com uma população relativamente baixa. Então, consequentemente, você não tem como equalizar na prática coisas muito diferentes. É claro que a tendência é que cada um